pessoal, Gil aqui, depois de quanto tempo, Felipe? Um ano. Não, um ano tá esculação do programa, né? Voltamos, olha só. Voltamos. Ressurgimos. É isso. Chegamos aqui novamente com o Oceancast de volta. Uhul mesmo, né? Esse nova. Mereceu. Cara nova. Faz seu uhul aí. Na tua comemore da sua casa. Isso. E a gente está aqui hoje recebendo um casal de convidados muito especial. Daqui a pouco vocês vão saber quem são. E uma dica aqui, ó, já mostra esse tem livro. que descobrir. Esse livro, a gente tem aqui na Despertar Bookstore, que é um dos nossos parceiros. Fala dos nossos parceiros pra gente começar. Vamos lá, Bookstore, né, gente? Despertar Bookstore, nosso espaço aqui que a gente grava um podcast dedicado aqui ao conhecimento, literatura. A gente tem material, procura, né? Sempre tem um material aqui que a gente utiliza nas nossas ministrações, na nossa escola do Espírito no Caminho, na EBD. Na EBD agora de cara nova. Cara novíssima. O Felipe Girô na coordenação. Círculos novos, muito bom. Teologia da Habitação. Para começar, brincadeira, Teologia da Habitação, né? Cristologia. Escatologia. 3 ciclos aí. E a gente vai desenvolver ao longo desse ano, então fica ligado. O material complementar você vai encontrar aqui na EBD, tá? A leitura. Com um cafezinho. Isso. Temos livros novos. Depois aparece em algum lugar, Edgar vai colocar aí os novos livros. Tem livro do Fábio Coelho. E esses dois estão aqui com a gente trabalha com o Fábio Coelho, já vou dando a dica. Temos também como parceiros, não posso deixar de falar. Não, eu não falaria. Fala, então. Ih, apagou. Não, brincadeira, ia apagar tudo, né? Girô Filmes, a nossa equipe de filmagem aí, que tá trabalhando na toda, feliz da vida porque voltou o negócio, né? Então é isso, Girô Filme, faça seu casamento, faça seu noivado, sua formatura, né? Filma a tua comunidade aí. Sim. E vamos pra cima. Faz um podcast também, né? Podcast, filmes. Drone. Tem drone, Tem drone, né? cara. Os caras estão avançados. Top de linha. Bom, a gente está hoje aqui com um casal diretamente de São Paulo. A gente está gravando no dia anterior da imersão. Anterior. O dia anterior, eles vêm. Tem que puxar o E. Tem que puxar o E. Da imersão da Escola V, imersão profética, que vai acontecer aqui na nossa comunidade. Você vai estar assistindo, já aconteceu. Provavelmente já aconteceu. A imersão que a gente vai ter aqui da Escola V, Escola Profética. A gente está aqui com o Guilherme Schenkel. Vocês falaram acertou, hein? Acertou. Giovana Leite. Isso aí, bom, gente. Diretamente de Campinas agora, Campinas, né? agora Paulo. Campinas, é nova fase agora. Tá que nem o podcast, nova fase. Aí, inaugurando. Muito bom, gente, estar aí com vocês, muito legal. Já demos uma volta aí, conhecemos a cidade. Top. Conseguiram ver alguma coisa aí? Legal? Não muito, porque tá à noite, né? Mas deu pra ter uma noção legal. E aí, Giovana, como é que tá sendo aí? Essa chegada. Muito obrigada pelo convite. Tô nervosa aqui, né? Mas eu já tava falando pro Gui pra gente arrumar as malas, quero mudar pra cá. Oh, meu Deus! Eita, gente, vocês têm muito privilégio de morar perto da praia. Que é isso? E o pessoal não vai na praia, né? Não acredito nisso. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindos, obrigado. Hashtag fiquem, né? Lança aí, né? Vamos botar, suba a hashtag aí, por favor. Guilherme e Giovana atuam há muitos anos em Montemor, né? Trabalho com as escolas, com CPP. Fala aí CPP, o que é CPP? É um remédio? Pra gente um pouquinho do que vocês estão fazendo, né? Já há tantos anos vivendo lá em Montemor. Conta pra gente aí. Então, o CPP basicamente é o nosso seminário, né? Então, CPP significa Curso de Preparação Profética e ela é uma escola que já funciona desde 2003. Então, e ela tem esse foco de despertamento, ela tem esse foco de mostrar a Bíblia como o plano de Deus. Então, ela é uma escola de 1 ano, integral. Ela funciona numa chácara que fica a 8 quilômetros do centro da cidade, lá de Montemor. E ela foi assim, o nosso seminário eu fiz em 2013, a Gi fez em 2015. E lá que a gente teve contato, um contato mais profundo, assim, né? Com os irmãos de lá, da família Walker, o Ângelo e a galera que mora lá, né? Então,
Basicamente, Então ela já carrega o nome profético, né? Na extensão do nome. desde Legal. sempre Eu não sabia, eu não sabia mesmo. E é engraçado que muitas pessoas quando vão pra lá e ouvem, né, esse curso de preparação profética, Aham. né, tem muito essa visão de que o cara vai sair de lá, tipo, recebe a carteirinha no final, né? Pô, profeta, né? Não é O assim, cajado não. na mão, a túnica, É, cabelo tipo assim, grande. deixa a barba crescer 1 ano e aí recebe um cajado no final, um Mas- chofar, mas a galera 1 não litro de deixava a barba óleo e aí grande, vai pras né? Aqui a nações, gente né? vai ter que desfazer nossa inscrição, hein? Então, esse profético no nome tá muito ligado a isso, a olhar para a Bíblia e olhar para aquilo que Deus vai fazer nos últimos dias, entendendo que tudo é uma história que está sendo desenvolvida, né? Então, esse é o forte do CPP. Outra né? forma de falar isso é... Eu posso te perguntar, que horas são no relógio de Deus? Ou seja, se Deus tem um plano, se Deus tem uma história que começou em Gênesis, começou antes disso, qual é o tempo que a gente está vivendo agora dessa história? Que a gente sabe o início, sabe o que aconteceu com os profetas, sabe a história de Cristo, sabe um pouco depois dos apóstolos, sabe que vai ter um fim da história, mas onde nós estamos agora? Então, ter uma visão do plano eterno de Deus, entender que tempo nós estamos, isso é muito profético. Né? E aí é interessante que vocês quebram um paradigma da palavra profética que quase banalizou, né, no meio cristão. É muito interessante a proposta e olhar por essa ótica, entender que realmente tudo sempre foi profético e de alguma forma banalizou, a gente se perdeu e a gente quer a barba grande, né? É engraçado que tudo virou profético, né? Tudo Tipo virou assim, a toalha é profético, o tijolo é profético, sim. a dança, a música e tal, mas pouco se conhece às vezes da essência do que é o profético de verdade. né? Vocês se conheceram lá no curso? Não. Sim, eu era... Profético, viu? Viu só? foi Claro, encontro pô, não profético. tem como não ser, né? Mas... Na verdade, pra conquistar ele, eu profetizei pra ele, daí ele se apaixonou. Muito bom. Brincadeira. Muito bom. Foi mais ou Mas menos isso. a gente se conheceu lá, eu já trabalhava, fazia parte da equipe, a gente veio para estudar, e aí foi lá nesse contexto que a gente se conheceu. O melhor contexto da vida para conhecer alguém, né? Com certeza. Mas é assim, só pra deixar claro, a gente respeitou as regras do curso, que não podia ter relacionamento. Na verdade, A gente nem se falava. nem se tá falava. bom. Se falou no outro ano só. Ela era muito marrenta. Profeticamente, né? Falar profeticamente. Eu era muito... Eu dava aula de dons e ela dormia na minha aula. Tudo a ver. Era maravilhoso. Porque eu já sabia tudo, né? Não precisava, daí eu... Pô, só pode ser ela. Olha aqui dormindo. Tá que linda. certo. A gente aproveitar aqui que a gente está comentando um pouco sobre o encontro de vocês, a pessoalidade, né, a vida de vocês. Vocês vêm da mesma igreja, sempre foram de lá de Montemor. Conta um pouquinho sobre a trajetória cristã de vocês, só para a gente conhecer. Então, eu sou natural de Bauru, interior de São Paulo. Como vocês veem, meu Interior, R é um pouquinho puxado. não é Piracicaba, mas é interior. É interior de São Paulo. Com a vida toda, frequentei a igreja, meus pais eram da liderança da igreja, então cresci indo na EBD, sabia todas as histórias bíblicas, ganhava estrelinha de não faltar nunca. Mas, ainda assim, apesar de conhecer isso, de frequentar, eu não tinha nascido de novo ainda. Eu conhecia o Senhor muito de ouvir falar. E até que aconteceu uma revolução na minha família quando meus pais conheceram a família Walker e começaram a ouvir sobre o plano de Deus e a entender que tinha alguma coisa muito diferente de tudo que a gente já havia ouvido a nossa vida toda, a vida toda deles. E tinha algo mais profundo, assim, sobre as escrituras, sobre o fim da história, sobre o desejo de Deus, sobre o seu povo. Isso revolucionou a minha família no sentido que eles começaram a orar com a gente. Eu tenho uma irmã, né? A gente começou a ter tempo juntos, em família. E eu comecei a frequentar algumas conferências, encontros lá de Montemor, né? Então, na minha época tinha uma coisa chamada CPPI, que era o CPP intensivo. Era uma semana ali em julho, que tentava meio que trazer o espírito do CPP, que dura 1 ano, para uma semana, para quem não pudesse tirar 1 ano, né? É parecido com a escola de inverno? Parecido. Isso, A escola de inverno é tipo um 2.0. Assim, Legal. CPP. E aí eu tinha 14 anos
E eu fui nesse lugar e era basicamente feito de senhores e senhoras, os participantes. E era um dia inteiro de palestra, assim, de pregação, de aula. E eu pensei, meu, vou ter que ficar uma semana aqui, né? Já meio tenso, assim. Não era algo que me chamava tanta atenção, né? Eu tinha algumas meninas próximas da minha idade, mas poucas, né? E eu me lembro de uma oração coletiva, começava às 6:30 da manhã. Meu Deus, pra que orar às 6:30 da manhã? Nem Deus tá acordado ainda nesse horário. 6:30 Mas tava eu lá, né? E, de repente, começa uma pessoa no violão, puxa no violão uma música. E tava cantando sobre Jesus. E a música dizia assim: nada está bem aqui, nada está bem sem ti. Aí tinha uma outra parte que fala: até que tu voltes, até que tu voltes. E eu olhei pro lado e essa menina adolescente tava cantando e chorando assim. E ela claramente sabia sobre o que ela tava cantando. E ela claramente estava cantando do coração dela. Ela estava desesperada de paixão e saudade por Jesus. E eu vi aquilo, era tão fora da minha realidade, sabe? Nunca tinha visto aquilo, uma adolescente cantando sobre isso, pensando isso. E aí, me lembro de ficar encucada e alguma coisa parece que acendeu no meu coração, mas nem sabia dizer ao certo o que era. E aí, numa pregação, numa aula naquele mesmo dia, um senhorzinho chamado Erivelton, ele falava bem mansinho, assim, 1h30 de aula, no mesmo tom de voz. Qualquer um poderia dormir, mas eu me lembro que o título da aula era O Caráter de Jesus. E ele gastou 1h30 falando sobre quem Jesus é. E parece que uma flecha entrou no meu coração. E eu nunca mais fui a mesma. Depois desse dia, e a canção, até meu último fôlego vai ser essa mesma canção que eu ouvi naquele dia. E se você quiser procurar essa música, ela não tem uma tradução, acho que oficial em português ainda, uma versão, mas ela é de um cara chamado John Turlow, chama Morning for the Bridegroom, eu acho, que é Jejum pelo Noivo. Aí, bom, só pra completar a história, foi aí que eu me converti. Com 18 anos eu fui pra Montemor, me mudei pra fazer o CPP e fiquei. Legal. E aí? Eu sou, na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nasci numa cidade chamada Novo Hamburgo, mas a vida inteira eu morei em Igrejinha, ou seja, eu sempre fui evangélico. Né? O nome da Assim, cidade o nome é da cidade Igrejinha. O nome é Igrejinha. Explica isso. Obrigado. O nome da cidade é Igrejinha. Eu já falei, qual é o problema com a Igrejinha, irmão? Ele morava na igrejinha. Morava na igreja, certo. fazia tudo na Aí, igreja. tadinho, Então, tá certo. E assim, também sempre meus pais sempre foram convertidos, sempre cresci nesse ambiente de igrejinha, né? Profético. Onde eu tava na igreja, afinal de contas. Né? Então assim, sempre fui evangélico. Tá certo. Mas eu lembro que teve uma fase da minha vida que minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de palavra, assim, né? E aí um dia ela chegou e eu aprontei, ela falou assim, eu vou te mandar pro colégio interno. E ela era de palavra e eu fui pro colégio interno. Então, ensino médio, eu sou técnico agrícola, que poucas pessoas sabem. Né? E eu fiquei 3 anos nesse colégio interno. E, assim, eu dei uma boa afastada da igreja por causa das dinâmicas da escola, né? Então, eu ia segunda-feira, voltava na sexta e tal. Mas eu lembro que eu tinha um grupo de amigos, assim, que a assembleia que eu fazia parte lá, ela tava funcionando naquele esquema de células, né? E nesse processo a gente... Cara, acho que a gente viveu um despertar muito forte, assim, pra oração. Então, eu e esses meus amigos, a gente alugou uma chácara, um sítiozinho, assim. E a gente ia pra lá final de semana e tal, a gente ia pra lá pra orar. Então, às vezes a gente passava, tipo, uma madrugada inteira orando e tal. E uma palavra eu lembro que despertou
o nosso interior meio, assim, desse mover de oração, assim, que é o reino de Deus. Eu lembro que eu li aquele livro do Maurice Cirulo, que ele fala que os maiores sonhos estão no cemitério e tal, e tal. Meus amigos foram para uma conferência que ele ia e tal. Mas aí a gente estava num retiro de carnaval lá, de um cara que é super famoso lá no Rio Grande do Sul. E a gente estava, tipo, acampado lá num lugar e do nosso lado uma galera tava junto, a gente acabou fazendo amizade e tal, e eles falaram pra gente que na cidade deles estava tendo uma escola profética e que falava sobre o reino de Deus e tal, e a gente foi despertado, assim, nesse contexto e tal, alguns irmãos até aqui do Rio, outros de Curitiba e tal. E eu lembro que foi em 2010 que eu conheci o Ângelo, que tá lá em Montemor, ele é gaúcho também, né? E eu fui fisgado, assim, por essa... que eu queria entender o que era o reino de Deus, né? Eu acabei me formando e eu tinha aquilo na cabeça. Eu preciso tirar um tempo, assim, pra estar com Deus, pra entender o que fazer. Não sabia se eu continuava na profissão. Tava começando o processo de levantar uma empresa na área que eu estudei e tal. Aí eu peguei e fui, né, lá para Montemor. Então, fui pro CPP, fiz o CPP e aí lá, a gente estava até conversando antes, né, Deus, ele abriu os meus olhos para vida de igreja, vida de comunidade, igrejas caseiras. A gente tava zoando na mesa, né, que eu nunca tinha visto um líder chegar na frente das pessoas e pedir perdão por uma coisa que ele tinha feito errado, assim, né? E isso, assim, cativou meu coração, e o processo de sair da igreja que eu era foi um pouco turbulento, assim, e tal, tudo resolvido, mas tinha muito da minha imaturidade no processo. E aí eu fui para Montemor e acabei ficando lá. Em 2014, a gente começou uma sala de oração lá, que era na garagem da casa que eu morava, era uma república, e aí na garagem da casa a gente começou a sala de oração. Depois, nesse processo, o Convergência surgiu, né? E a gente, né, depois... Então, em 2015, vamos dizer assim, em 2015 eu comecei a estar integral na obra, né? E em 2015 não, eu estava no CPP, foi quando a gente se conheceu. Em 2016 a gente começou lá em Montemor um trabalho na cidade mesmo, uma base missionária, que era meio, assim, fruto da sala de oração, assim, tudo muito embrionário, assim, muito, muito batendo a cabeça na parede e tal. Em 2017 eu voltei para o CPP, e aí foi o ano que a gente casou, e aí 2017, 18 e 19 a gente serviu lá no curso, com aulas, com monitoria de alunos, com tudo que precisava, basicamente. E depois voltamos para a cidade e aí sim assumimos a liderança, né, da sala de oração até o ano passado, né? E agora estamos em Campinas. Uma nova transição. Uma nova né? transição. Um novo começo, né? Arlindo, né? Que agora o Arlindo, o Arlindo é meu pastor, nada me faltará. Um abraço aí para o Arlindo. Você estava falando sobre, né, o Ministério Profético, né, que hoje eu acredito que assim, a principal, se eu posso colocar assim como um chamado realmente de vocês, essa parte de ensino, né, de poder abrir, né, o conhecimento para as pessoas. Felipe falou aqui sobre... Chega a ser um pouco caricato, né? O que hoje, né, às vezes se fala sobre profético, ou caricato, e eu às vezes fico pensando também que quando a gente fala sobre profético, acaba uma tendência em não sei, querer saber do futuro, né? De cores, destinos. Eu acho que tem alguma coisa envolvida, mas quase acho que na minha... né? Como um oráculo, né? Enfim. Mas eu penso que a verdade é que, assim, é bem maior do que isso, do que só o futuro, né? Eu acredito que é sobre a eternidade.
sobre Sim. algo já estabelecido, mutável, né, inabalável. E a partir daí que começam, né, essas construções, esses desenvolvimentos. Sala de oração, você estava falando que começou agora, quer dizer, começou já há bastante tempo, né? Você está lá em 10 anos Montemor, e agora em Campinas você também está começando esse trabalho de sala de oração. A gente tem um irmão lá que ele que lidera, e a gente está nesse processo de chegar agora e dar suporte, né? Sim. Para a sala lá, né? Como que vocês veem, né, e vocês tratam isso, essa importância assim, da oração coletiva, né? E do plano de Deus, sabe? Dessa visão profética, assim, de uma maneira... Se vocês pudessem explicar para a gente, assim, didática, né? Aham. Como que seria? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que, bom, a minha definição para profético, né? Ou para profeta, ou para qualquer coisa, é ser amigo de Deus. Então, eu acho que qualquer coisa que foge disso, entendeu? Virou caricato, perdeu a essência. Acho que o centro do profético é isso, né? E eu costumo pensar o movimento de oração como uma grande estufa apostólica. É um lugar onde as pessoas elas estão crescendo em conhecer o caráter de Deus, crescendo em conhecer o Evangelho, crescendo em conhecer o plano de Deus. E aquele lugar é um lugar que, como se fosse um catalisador para isso, né? Que você está imerso em um ambiente que está falando e exaltando Jesus o tempo todo. Então, eu vejo muito essa ligação, assim, né? Que uma sala de oração, uma reunião de oração, porque eu acho que, às vezes, a gente tem a tendência de fazer as coisas meio que virarem moda, assim, né? E a gente está quase que o tempo todo fazendo a curva para fugir disso, assim, né? Mas o movimento de oração, independente de como que ele se expressa, se é com um modelo, sem um modelo, se é irmãos que se reúnem em um lugar para orar, eu acho que a grande maravilha que existe, vamos dizer assim, em pessoas que se reúnem num ambiente coletivo para orar tem a ver com ser sensível à voz de Deus. E quando você é sensível para a voz de Deus, você esquece dos seus planos, você não está lá para, ó Deus, é isso que eu quero fazer, é isso que eu penso. A voz de Deus, ela ecoa sobre tudo, né? Então, imagina juntar várias pessoas no mesmo lugar para ouvir a voz de Deus. Eu vejo muito isso, assim, né? Tem a ver com esse conectar com o coração de Jesus, assim, né? Você acredita que isso assim, parte daí a questão da unanimidade, sabe? Às vezes, quando eu leio Atos, né, de maneira unânime, que eles buscavam, oravam, você acredita que vem desse ajuntamento? Eu vou provocar um pouco mais a pergunta, ela vem a pergunta, né? Porque assim, você comenta de uma experiência anterior, e aí fiquem à vontade para qualquer um de vocês responder. Baseado numa experiência diferente, né? De uma comunidade diferente, né? E aí é o que formou você na infância, etc e tal. Quem está em casa, quem está ouvindo a gente pela primeira vez e não convive com a gente e tem as suas experiências em outras comunidades, a questão é a seguinte, em outras igrejas, né? A questão é a seguinte, o que difere? Aí você fica muito à vontade para se enrolar na resposta aí, Tá porque bom. vai ser bem, bem doida. O que difere, então, a sala de oração? O que é isso? Do movimento de oração, eu vou até ousar a dizer aqui, porque não é exclusivo de nenhuma denominação, mas de uma consagração, de um círculo de oração. Que prazer é Muito boa esse? pergunta. Porque assim, Sim. Quem não conhece a Existe. parada, Um novo nome, aí coloca lá, funcionou Sim. a pergunta. Porque assim, se a gente não tá afim do modismo, e é verdade, né? A gente não quer nada que... Só que o modismo também traz uma outra questão religiosa em alguns aspectos, que ela nos obriga. Aí de vez em quando você tá lá de cara amarrada, né? Vocês falaram de 6:30 da manhã, eu quero dizer que eu fui numa experiência incrível, com os nossos pastores. Estivemos presentes Alinhamento profético. um alinhamento profético, exatamente. Muito e bom. foi muito incrível nesse momento com a Ticunda, a gente está às 6 horas da manhã. Eu odeio acordar cedo, né? E o Espírito está trabalhando em mim, tá bom, mas assim, é horrível. Foi muito bom. Quando deu 6:30 que começava a situação,
eu estava irritado. Quando dá 6h35, eu estava entregue no chão, né? Cara, estava muito derramada a presença de Deus. Então, né? Mas quem está em casa não entendeu a parada, sabe? Que é diferente? Por que, né? Não é modismo, mas também me obriga, daqui a pouco eu tô de cara feia. Que motivação é? Qual é a diferença dessa situação? Fique à vontade aí pra gente explicar. Eu acho que não. Eu acho que assim. Eu acho que não tem uma diferença gritante, ok? Quando a gente fala sobre um movimento de oração, é justamente porque a gente olha para a história da igreja e a gente vê que oração é algo que Deus está fazendo durante toda a história. Tá? Agora, eu acho que uma coisa que a gente está vendo acontecer hoje, e aí a gente tem que trabalhar talvez com duas realidades, que é, hoje, infelizmente, a oração em muitos lugares, ela foi, tipo assim, colocada para algumas pessoas que ergueram o ministério de oração. Um lugar de privilégio. Setorizou, né? Setorizou. Então, ou terceirizou, né? Que eu acho que seria talvez a melhor palavra. Então, é isso que você vê. Você vê que tem os intercessores da igreja. E aí, você citou Atos, né? Que eles estavam unânimes orando. Atos 2. Sim. Né? Diz que eles estavam tendo comunhão nas casas, partindo pão em oração e tal. Então, isso é uma coisa. E eu acho que uma das coisas que o Espírito tem feito nesses dias é que ele está justamente mostrando que não tem a ver com algumas pessoas que são os super intercessores, mas que isso é um ministério da igreja. Então, Jesus, quando ele vai falar sobre a casa, e assim, é óbvio que ele está se referindo ao templo em Jerusalém, ao templo escatológico e tal, mas em um sentido ele está falando sobre a casa de Deus. Tá? E no Novo Testamento a gente vai ver que a casa é chamada de igreja. Então somos nós. Que a identidade da igreja é uma casa de oração. E o que eu acho que é talvez a principal coisa que tem mudado, né? Não que isso já não existisse, mas o que eu vejo na minha experiência é um voltar da oração centrado em Deus. Entendeu? É uma oração que contempla a glória de Deus, é uma oração que contempla os atributos de Deus, é uma oração que quando faz intercessão, faz isso diante de Deus. Tá? Então, eu diria assim, eu não acho que tem uma diferença muito gritante, né, no quadro geral da coisa, mas eu acho que o movimento de oração é como o desenvolver de algo que Deus já está fazendo na história, né? Que tem muito a ver com isso, assim. E na verdade, é interessante falar sobre isso agora, né? Que o movimento de oração, ele está passando por um tempo de transição. Também, né? Um tempo de restauração, vamos dizer assim, né? E essa restauração está intimamente ligada a olhar para a cruz, olhar para Jesus, exato. centrar os olhos em Jesus. Né? E só para deixar claro, a gente tem um respeito, assim, imenso por círculos de oração e as senhorinhas do coque, que quem de nós não teve uma avó, nossa mãe que orou por nós, assim. Até quando a gente dá aula sobre oração, um dos exemplos que a gente usa é: quem você acha que tem mais autoridade sobre o mundo hoje? O presidente dos Estados Unidos ou uma senhorinha de coque de joelho no chão? É isso. Ela tem. Então, assim, tudo isso que o Gui falou, com certeza, mas essas mulheres, enfim, esse tipo de movimentação na oração foi por muito tempo que a igreja teve, graças a essas intercessoras, a esses intercessores, não vou só colocar as mulheres, né? É que a igreja tá de pé até hoje, assim, pela intercessão dessas pessoas. Então a gente honra tudo que o Senhor tem feito até aqui nesse sentido, mas sim a gente crê que tem uma renovação acontecendo em vários aspectos. E um deles acho que o Gui falou muito bem, mas tem a ver com orar a vontade de Deus que estão nas Escrituras, que está nas Escrituras. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus... não dá pra gente sair orando, atirando pra todos os lados, a gente tem um rumo. Então Deus deixou claro as coisas que a gente precisa pedir pra Ele. Só que às vezes a gente nem sabe quais são, né?
Então, o primeiro passo é aprender Muito bom. quais são elas. Então, Sim. tem a ver com isso. Falando sobre esse momento, né? E naturalmente, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham ou que estão envolvidas com o movimento de oração sabe que realmente tem acontecido, né? Uma crise, não deixa de ser uma crise. Eu queria saber, assim, como que vocês observam isso e não somente observar, sabe, o que tem acontecido, e aí falando, né, especificamente sobre a IHOP, né, e tudo que está envolvido ali, mas não somente na questão de observar, mas de perceber, sabe, o que o Espírito está comunicando ou direcionando, sabe, sobre o movimento de oração. Se existe, de fato, uma renovação acontecendo, um chamado de Deus um pouco mais específico para esse momento. Vocês têm essa percepção? Eu acho que é uma percepção, a minha, né? Que vai até além de falar do movimento de oração, né? Eu acho que a gente espera que Deus ele vai voltar e a volta de Jesus está intimamente ligada à justiça dele. Uhum. E a Bíblia diz que no contexto da volta de Jesus, o juízo vai começar pela casa de Deus. Uhum. Então, o que eu tenho sentido assim, é que a gente tem visto, não só no movimento de oração, mas Deus ele bagunçando muitos lugares, assim, trazendo para fora muita coisa. E eu creio que isso é um movimento dele. Porque ele não pode trazer juízo sobre as nações, ou vir com a sua justiça, né, sobre as nações, se a igreja dele não é santa. Então, mas o que a gente tem percebido, conversando assim, é que o que está acontecendo, toda essa turbulência e tal, e sim, os irmãos lá no IHOP, eles estão num processo, inclusive agora, enquanto a gente está aqui, eles estão em um processo de uma assembleia solene, de arrependimento e tal. De luto, cara, né? Arrependimento. glória a Deus por isso, assim, porque eu acho que o que está sendo enfatizado nesses dias é que a gente fala sobre oração e a gente entende que a oração ela é uma arma poderosa para nós como cristãos. Uhum. Mas não é a oração que vai trazer... ou não é a oração que vai... Porque eu oro, as coisas vão necessariamente acontecer e a oração é algo que põe Deus na parede e agora porque eu estou orando o avivamento vai chegar e tal. Não. O que acontece é porque a cruz de Cristo está sobre nós. É por causa do sangue de Jesus. Então, essa renovação que nem sei se dá para a gente chamar disso, mas é o que está acontecendo. Uhum. Creio que é só um ajuste, sabe? Que não tem a ver com o homem e não tem a ver com a força da oração, porque a oração é fraqueza, mas tem a ver com o lugar para onde os nossos olhos precisam estar é diante da cruz de Jesus, é diante do Evangelho. E assim, o que faz o avivamento chegar na terra é o Evangelho, é a mensagem da cruz. O que vai fazer Jesus voltar é a mensagem da cruz, sabe? E é a partir dessa mensagem que outras coisas são feitas. É a partir da mensagem da cruz que eu oro. Eu oro não porque é o meu trabalho. Eu oro porque eu tenho deleite naquele que eu contemplo. Esse é o ponto, sabe? Sim. Eu oro porque eu tenho deleite na parceria que Jesus oferece para mim. Não porque eu tenho muita força para rasgar o céu por meio da minha oração. Vamos combinar que orar é a coisa mais fraca que tem. Sabe? Assim, eu vou orar para alguém se converter. Eu vou orar para Deus tocar uma cidade. O exercício da oração é você, tipo assim, denunciar sua fraqueza, dizer assim, as minhas boas ideias não vão levar para lugar nenhum. Sabe? Então, eu creio que o Espírito Santo, sabe, o Haroldo ele usa muito esse exemplo, assim, o Ângelo também, que é o rádio. O rádio antigo, né? Não tem mais isso hoje, né? Aquele dial, né? Que é assim, às vezes você tá ouvindo a rádio tocando, assim, mas tem um chiado, então precisa de um ajuste fino para o som ficar nítido. Eu creio que é isso que está acontecendo, sabe?
não tem a ver com homens, não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver com o evangelho. Tem a ver com um convite para um relacionamento. Oração é um exercício de parceria com Jesus. E apesar da nossa fraqueza, ele nos escolheu como uma noiva para reinar com Cristo para sempre. Então, conhecer o coração dele, entender o que ele pensa, o que ele sente, e nos juntarmos a ele em relacionamento, em parceria, em oração, isso faz sentido, mas é nesse espírito de relacionamento e não de forçar o braço de Deus por bem da minha oração, né? Eu acho que toda essa crise me faz pensar também que o Espírito Santo está enfatizando algo sobre comunidades proféticas hoje na igreja. E o que a gente quer dizer com comunidade profética? Tem a ver com vida de igreja, tem a ver com comunhão, tem a ver com nos movimentarmos profeticamente, mas em comunidade, não sozinho. A gente não crê em grandes homens e mulheres de Deus intocáveis, sabe? Isso é um perigo na história da igreja inteira. Quando você vai ler sobre a história da igreja, sobre os grandes avivalistas, quase todos eles caíram no mesmo erro. Sim. Eles se colocaram tão grandes, ou a própria igreja colocou eles num lugar tão alto, que eles se tornaram intocáveis, ou seja, ninguém chegava, conversava e dizia: olha, irmão, você está errado nisso, você precisa se arrepender aqui. Isso não acontecia. Então eles viravam uma espécie de semideuses ali no meio da igreja, e no fim acabavam em escândalos terríveis. Então, o que nós precisamos hoje não são de homens e mulheres talentosos, grandes figurões, né? Isso. carismáticos, cheios de demonstração de poder, milagres, sinais e maravilhas. Tudo isso pode ser de Deus. Mas nós precisamos principalmente de homens e mulheres com caráter e com vida de igreja. Sim. Que vivem de verdade em comunidade. Quando a gente fala comunidade, não é só um outro nome para igreja. A gente fala comunidade, é um tipo de viver igreja Relacional, que né? um toca na vida do outro o tempo todo. E eu tomo sim conta dos seus assuntos. A gente fala que a vida E você da não igreja é diferente da reunião da igreja. Porque a vida da igreja acontece entre as reuniões, né? Então, é basicamente isso, assim. E aí, Giovana, voltando lá, né? Lá, quando você começa a conversar com a gente, aí você vai falar da grata experiência, do impacto que vocês, quanto família, tiveram conhecendo o curso, conhecendo esse movimento, o CPP, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, é privilégio de uns? Alguém se escandaliza com esse conhecimento que chega, com essa maneira de pensar comunidade, de pensar igreja? A gente refletiu aqui muitas questões. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre movimentos e comportamentos prazerosos, mas alguém pensa diferente? Você tem conhecimento de que isso escandaliza? Não atrai muito, né? Um e outro? Ou é todo mundo que vai ter esse contato, vai ficar feliz na vida? E aí, como é que funciona isso? O que vocês têm visto, né, com relação a isso? De maneira nenhuma, né? A gente tem muitas questões, infelizmente, e eu falo com muito respeito a todos, assim, mas eu me coloco nesse lugar também. A gente é muito religioso, né? A gente prioriza estruturas mais do que o nosso coração. Então, às vezes, pra mim, vale mais a pena defender uma coisa só porque eu aprendi ela a vida toda, mas ela nem tá na Bíblia, do que mudar de ideia e perceber: nossa, talvez eu estava enganado. E não é isso que a Bíblia tá dizendo, né? Mas eu acho que, no geral, a gente acaba sendo um pouco orgulhoso, assim, em abraçar coisas novas. A gente gosta muito de velhas estruturas. Então, às Como vezes... se todas as velhas estivessem na Bíblia em algum momento, né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa estar atento à voz do Espírito, né? E, principalmente, sempre olhar para as Escrituras. Sempre que eu leio um livro, que eu ouço uma pregação, eu preciso olhar para as Escrituras e perceber se isso está de acordo, assim. Eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso amar. Então, eu acho que às vezes cria-se uma barreira
com, por exemplo, esse contato com esse tipo de teologia, com o movimento de oração, porque estamos presos a velhas estruturas. Que acontece também, principalmente quando a gente fala sobre essa vida de comunidade, né, e tal, é que, cara, muitas pessoas simplesmente não querem ter a vida tocada, sabe? Sim. Que É muito difícil, que a gente. porque Alguém assim, tocar a na gente- sua vida é muito difícil, é muito chato. a gente quer viver uma vida onde, assim, minha vida não é um livro aberto para todas as pessoas. Mas, cara, tem pessoas que são aliançadas e que elas estão juntos comigo, conhecendo meu coração, conhecendo meus pecados, sabendo para onde eu quero ir, entendeu? Só que isso é doloroso. Porque, vamos combinar, confronto, ninguém quer. tipo assim, Não é romântico, gente. Não. não é uma coisa romântica. É muito. Não. E aí eu fico zoando, porque Desagradável. é muito mais fácil a gente viver uma vida de comunhão de nuca. Sabe o que é comunhão de nuca? Eu vou no domingo, aí tem uma pessoa na frente falando e o meu relacionamento é com a nuca do nuca. irmão na minha frente. Só. Por quê? Porque quando eu começo a abrir minha vida, o que as pessoas vão ver é podridão, sabe? O que as pessoas vão ver é incapacidade de fazer coisas. O que as pessoas vão ver é coisas que estão desajustadas. Só que também tem uma graça maravilhosa nisso. Porque quando eu me abro para as pessoas falarem na minha vida, elas veem áreas que eu não estou conseguindo ver. Elas podem tocar em lugares que eu sozinho... E é por isso que a exortação da Bíblia é: vivam em igreja. Vivam uns com os outros. Então é assim, a gente tem os dois grandes momentos no Novo Testamento. A cruz e na cruz, ou um pouquinho antes ali, Jesus deixou para nós a ceia. São assim, os dois grandes símbolos do cristianismo. A cruz e a ceia. A cruz fala sobre Cristo, ele morrer no meu lugar, porque eu não merecia e eu nunca conseguiria alcançar Deus, eu nunca conseguiria me converter se não fosse o sangue de Jesus sobre mim. Só que isso me faz entrar numa realidade que é igreja. E é por isso que Paulo vai exortar: não deixem de congregar. Porque a vida em comunidade, ela causa esse desconforto, mas é tipo assim, vamos chamar é um santo desconforto, sabe? Que eu sei que eu tenho irmãos, e isso também é difícil. Eu tenho irmãos que podem chegar e falar assim: vamos ali tomar um café? Sabe? E eles poderem pontuar coisa na minha vida, assim. Só que isso requer a gente se abrir para essa mensagem da igreja, abrir para essa mensagem da vida. É isso que a gente está falando, assim, que é: eu me abro para a experiência comunitária, para a vida da igreja, e não só para estar em uma reunião da igreja. As duas são importantes, sabe? Então, E aí você tem a oportunidade de exercitar os dons, claro. não para nuca, né? Isso. Durante tomada de café, né? Isso. São esses intervalos que vocês comentam, né? Que você comentou. Então, assim, é difícil, né? A pessoa agora entender que ela sai do paradigma do modelo religioso, da estrutura, e ela é uma igreja viva, né? Então, ela consegue dar vida com esses dons, né, declarados biblicamente, que é o que vai manter a gente alinhado, né? Firmes, unidos. Mas com a nuca, às vezes é mais fácil fazer com a nuca, né? Porque a nuca não vai retrucar. Não, é né? muito mais fácil. Sabe, é muito mais fácil. Sabe uma coisa que eu tenho pensado? Quando a gente olha para a Bíblia, que tipo de ministério que tem escrito lá? O que fala na Bíblia sobre igreja, assim? Porque a gente tem tanta estrutura, né? Então, tem o líder do podcast, tem o líder da filmagem, tem o líder dos guitarristas, o líder dos bateristas, tem o diácono.
O diácono tá na Bíblia. Mas não exatamente Dependendo do que ele como vai a fazer, gente... né? Mas a Porque gente... pra gente, diácono é porteiro de igreja que recolhe oferta. Mas a Aí se gente você olhar já pra foi- Bíblia, não era bem assim. Sem expor ninguém, a gente já foi num lugar que tinha o pastor do estacionamento. Pastor do estacionamento. O Que cara eu fiquei chegou e se pensando apresentou. assim, Oi, eu o que sou ele pastor. faz? É. Ele vai orando Não, pelos ele dá carros. Ele dá Ah, carros. entendi. Entendeu? Entendi. Dá um nível maior. Entendi. E aí, tipo assim, o cara tem um título na igreja. Ele é o sublíder dos jovens, sei lá. Ele tem um título. E aquilo, pra ele, se resume Aham. a atuação dele na igreja. E às vezes, se por alguma coisa ele perde o título, o cara Acabou. sai da igreja, porque Eita. não faz sentido pra ele Aham. estar na igreja. Então, quem eu sou? Você me pergunta, oi, quem é você? Eu sou Giovana, líder de adoração. Eu não sou líder de adoração, eu sou só a Giovana. É. Isso não diz quem eu sou, isso é uma função. Isso é um serviço. E deixa eu te dizer, perto da volta de Jesus, pode ser que a gente não consiga se reunir num prédio. Sim. E talvez, se a gente estiver sendo perseguido, eu não posso pegar meu violão e cantar. Lá no Irã, a igreja canta nem sussurrando. Alguém sussurra, vamos cantar tal música. Eles dão as mãos e eles começam a cantar na mente. Oh. Aí quem é a Giovana, líder de adoração? Ninguém. Mas eu vou te dizer, é porque isso não tá na Bíblia. Porque viver igreja não tem nada a ver com a sua função na igreja. Entende? Tem a ver com o seu relacionamento com Cristo e com os irmãos. Sim. Se a gente tem um título, se a gente ajuda em alguma área, glória a Deus. Mas isso é passageiro, meus irmãos. Então, assim, Sim. a gente precisa voltar para as escrituras, sabe? A gente precisa voltar para o evangelho, para a pureza do evangelho. É muito mais do que funções e títulos, né? Então, a gente precisa abandonar estruturas para pensar no coração. Eu acredito que essa ênfase, né, desses dias que a gente vive, realmente é esse esvaziamento, sabe, dessas grandes figuras, né, intocáveis, né, referenciais máximos, que são imbuídos de títulos, né, enfim, de um nível de autoridade. E cada vez faz mais sentido a gente exatamente olhar para o chamado relacional da igreja, porque, cara, no próprio plano, né, de um pai que envia o seu filho unigênito para que ele seja reconhecido, revele quem o pai é, né, e nos atraia, né, como irmãos, né, para dentro desse relacionamento. E a gente começa a questão da comunidade, né, não é somente, sei lá, nome, não é somente um tipo, né, de vamos, né, nos autodenominar, mas de fato é entender essa essência de que a responsabilidade mútua um pelo outro, né, e não centralizada em figuras específicas. Exatamente. Porque quando a gente abre, esse dia eu estava conversando com o pessoal, cara, viver em comunidade, irmão, é viver de maneira perigosa. Você quer viver de maneira perigosa, vive em comunidade, de verdade. Porque ali, cara, literalmente você se desnudar, né, da aparência e todo mundo, cara, perceber suas fragilidades. Você falou do Ângelo, no caso, né, de chegar e falar, eu errei. Aqui a gente também tem caso assim, né? E graças a Deus Muito bom. por isso. Porque literalmente se desnuda. Só que para uma mente que está condicionada a essas estruturas, isso é muito difícil. É muito difícil. É inaceitável, né? É ofensivo, né? Ofensivo, É ofensivo. Mas, e aí olhando, né, para o... Vamos colocar assim, a Giovana no início estava falando sobre a gente perceber, conhecer em que tempo que a gente está exatamente, e eu acredito que isso demanda, na verdade, uma resposta. História da igreja, eu acho que é isso, né? Em cada ponto da história, irmãos foram despertados por Senhor para ouvir qual era o clamor daquela época e a igreja poder responder. Eu acredito que cada vez mais próximo da volta de Jesus e o esvaziamento e desconstruir essas estruturas, que a gente sabe que vamos viver dias assim,
Isso precisa voltar para essa essência de comunidade. E comunidade nascendo, na verdade, em casas, né? Você está falando da Giovana, da líder de louvor, mas, cara, esposa do Gui, mãe dos seus filhos, sabe? Então, para mim, esses são os graus, sabe, de relacionamento mais fortes, mais centrais. E aí, eu acho que, assim, me faz olhar para a igreja caseira, para essa vida real de comunidade. Vocês já vivem isso também, sabe? O que vocês podem, assim, compartilhar para a gente, assim, sobre o lar de vocês, sabe? E a partir do lar de vocês, sabe? E aí é tudo, né, cara? Fluindo em dons proféticos, alinhando com o plano de Deus, olhando para os últimos, preparando seus filhos. Como que vocês, sabe, pensam sobre isso? Eu acho que eu vou começar falando lá de casa... E aí você parte depois para reunião, a igreja caseira. Eu acho que a igreja, ela tem... Não sei se níveis é a melhor palavra, mas eu tenho um relacionamento com o Senhor, individualmente. E aí na minha família, porque eu tenho um relacionamento com Deus individualmente, eu consigo ter um relacionamento com Deus junto com a minha família, eu, Gui, meus 2 filhos, certo? Cada um tem individualmente, a gente chega em família. Meus filhos ainda não, porque eles não são convertidos. Eles são 2 bebês, mas em breve, se Deus quiser. Mas depois disso, nós temos nossos amigos, nossa igreja caseira ali, que se cada um tem individualmente com Deus, a gente tem na nossa família. Quando a gente chega numa reunião nas casas ali, que a gente se reúne com, sei lá, 10, 15 irmãos, cada um já chegou de outros lugares que estavam com comunhão com Deus. E a gente consegue transbordar nessa reunião. E se cada reunião caseira ali se reuniu e teve um transbordar de Cristo, quando a gente chega num culto de domingo, uma reunião grande, pública, né? Cada um chega transbordando de tudo isso que já viveu com Cristo. E quando a gente fala sobre a igreja invisível, que eu não sou da mesma comunidade que você, mas nós somos irmãos em Cristo. Eu posso ter comunhão com você e conhecer Cristo junto com você, porque eu tô fazendo isso em todas esses níveis aqui. Essas áreas, né? Pra não chamar de... Porque não é uma escada necessariamente. Mas, então, a gente entende que ministério não é performance. Então, de nada adianta eu ser uma super estrela em cima do palco, numa conferência com 2.000 pessoas, e não ser uma mãe pra glória de Deus dentro da minha casa. E não ensinar meus filhos sobre Jesus. Ensinar multidões e não ensinar meus próprios filhos. Então, uma coisa que o Senhor tem nos liderado nesse tempo é sermos fiéis e diligentes na nossa casa. O Douglas Gonçalves até pregou lá, né, no Reflexão. O Gui me contou que ele pregou sobre preguiça. Foi. E aí o Gui me contou o exemplo, eu não estava lá. Não sobrou um. O Gui me contou o exemplo que é assim, viajar para ministrar é cansativo e tal, mas beleza, faço tudo mais. Difícil é discipular meus filhos semanalmente. A gente é preguiçoso, né? A gente quer fazer só a coisa que a gente quer. Porque dá trabalho. E assim, sabe o que é mais doido? Não tem ninguém olhando. Se você tá fazendo, se você não tá fazendo. Então, assim, a gente tem... Eu cheguei pro Gui há um tempo atrás, a gente já vivendo igreja aqui com vocês, a gente tinha bastante dificuldade de ter constância no culto em casa, assim. A gente fazia, daqui a pouco parava um pouco, aí voltava, retomava. Falei pra ele, assim, eu amo ouvir você pregar. E eu quero que você pregue aqui pra mim e pras crianças igual você prega lá no culto. Tu dá teus pulos e prepara uma pregação. Toda segunda-feira a gente vai sentar aqui e tu vai fazer isso. E eu falei assim, eu vou tocar uma música do jeito que eu canto pra Jesus em qualquer outro lugar. A gente só não passa porque as crianças não ganham mesada. Pra quem não sabe, eu tenho a gente tem 2 filhos, um tem 3 anos, o Judá, e a Lúcia de 1 ano. Então, assim, o desafio no culto caseiro nem é eles entenderem alguma coisa. A gente tenta, mas é basicamente que eles fiquem quietos.
e ouçam, assim, alguma coisa. Repitam a oração e tudo Uma mais. coisa que atrapalhava muita gente é que a nossa rotina, ela é... Um dia tá aqui, outro dia tá lá e tal. E gente em casa, e a gente estabeleceu, né? É tipo assim, o dia que a gente se reúne, mesmo que tiver visita, a gente vai fazer. E as visitas? Se quiser, vai junto. Se não quiser, paciência. Assim, é hora e vai rolar. E já aconteceu, já de ter gente É, em casa. A gente falou, visita- então agora é a nossa hora do culto caseiro. Se você quer participar? A pessoa participou, foi muito legal, assim. Então, ministério, ministério não é performance, tá? Precisa vir de um lugar de verdade, de realidade. É isso aí. Então, o Senhor tá nos trazendo para esse lugar. A gente tá muito intencional em discipular as crianças, em orar, eu e o Gui juntos, orar pela nossa família, pelo nosso casamento, abrir o nosso coração pro outro. E acho que respondi metade da pergunta. Então, você perguntou, né? Lá em Montemor, então, lá no Convergência, a gente já, antes de existir Convergência, antes de a gente ter um lugar para reunião pública e tal, já é uma coisa que vem de muitos anos, a gente trabalha nessa expressão de igreja caseira. Então, para nós, a igreja caseira, ela é a reunião mais importante da igreja. Tanto que, na nossa experiência, mais uma vez, na nossa experiência, a gente, por exemplo, a gente não tem culto de ceia. A gente não ceia em uma reunião grande. A gente ceia toda semana nas reuniões caseiras e pequenas. Então, basicamente como que isso acontece, né? Tem um irmão que ele tem, ou de preferência, mas não necessariamente, uma família, um irmão que é mais velho, que já tem um tempo de fé maior, abre a sua casa para receber outros irmãos. Isso é a igreja caseira. E a reunião, basicamente, ela é, então, centrada em 2 momentos, vamos dizer assim. Um momento de um compartilhar sobre Jesus, sobre o que você está ouvindo de Jesus, isso que a gente falou, né? Se durante a semana na vida da igreja eu tenho comunhão com vocês e eu vejo Jesus na vida de vocês, eu vejo o caráter de Jesus na vida de vocês. Quando eu sento com os meus irmãos na reunião, eu vou transbordar isso. Eu tava e a gente teve uma conversa, ou fulano fez tal coisa e eu vi o caráter de Jesus, porque Jesus é assim, 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 assim. Então, a gente senta, come junto. Isso é uma coisa que a gente sempre faz. Enquanto a gente come, a gente compartilha daquilo que Jesus está fazendo. Então, assim, a reunião caseira não é um mini culto, né? Mas ela é esse compartilhar que todos, independente vamos dizer assim, da sua maturidade, independente de quantos anos você tem de igreja, ou qualquer coisa assim, sabe? Tem a ver com, se você tem uma revelação de Jesus, não importa se você está 1 dia ou 10 anos na igreja. Por quê? Porque é Jesus. Então esse é o primeiro momento, e o segundo momento, que basicamente tem a ver com a aliança dos irmãos, que é a ceia, né? Então, a reunião caseira é muito isso, assim. Tanto que a gente teve uma experiência que foi, assim, muito marcante para nós como comunidade, que foi na pandemia, né? A realidade foi, fechou o salão grande e lá tinha uma restrição de, no máximo, 10 pessoas que podiam estar numa casa. E isso é uma reunião caseira. Então, A assim, igreja cresceu. a igreja, ela multiplicou na pandemia. Meio que dobrou quase. E aí depois, voltou às reuniões públicas, aí você chegava para as pessoas, seja bem-vindo, tá visitando. Ele, não, tô 6 meses aqui já. A gente não fazia a menor ideia. Por quê? Porque o cara tava lá, tava vivendo vida de igreja, tava sendo confrontado, tava tendo relacionamentos e tal. E assim, fechou o salão, tá bom. Claro que reunir na reunião grande é maravilhoso, é muito legal e tal, mas assim, já teve momentos, dificuldade financeira, o que faz? Fecha o salão, porque a vida da igreja não para, sabe? Então, E assim, uma das minhas partes preferidas da igreja caseira é o fato que, assim,
todos nós, independente se é pastor, se tá no ministério, se você é o maior crente do mundo, tem semana que você tá seco. É. Tem semana que foi uma loucura, que deu um monte de problema, você nem fez devocional, nem leu Bíblia, você chega na reunião e você tipo assim, cara, eu não tenho nada pra falar. Essa é a vida, sobre né? Jesus. Não tenho nada. E às vezes, esse é o momento que se você não tem nada pra trazer, você vai dizer assim, eu preciso de oração. É. Eu não tenho nada, aconteceu uma coisa ruim na minha semana e eu tô com dificuldade de crer na bondade de Deus. Vocês podem orar por mim. E a gente ora pra essa pessoa e lembra ela do evangelho, e lembra ela da bondade de Deus. Então, na reunião caseira, a gente tem tantas dinâmicas que acontecem ao mesmo tempo. Aí começa a profetizar pra essa pessoa, e já ora por cura, tem fulano que tá doente, e já tudo vai acontecendo. E assim, o culto de domingo eu amo, mas ele é quase um detalhe. Meio forte falar isso. É. Um complemento. Mas é Mas- verdade. A gente ama estar reunido, vamos dizer, com todo mundo, mas, sim, tem uma intensidade nessa vida da igreja que se por causa, como a gente falou, né? Se por algum motivo a gente não tiver o culto de domingo, a igreja continua. É como foi na pandemia. Multiplica, sabe? Caramba. E E aí, tô tonto aqui, de tanto que eu recebi. Mas aí você comenta uma coisa muito legal, Giovana, que é a frase, né? Eu acho que ela completa todas as nossas debilidades, né? Eu já não consigo mais ouvir a bondade de Deus, perceber essa bondade, acreditar nela. E são coisas que a igreja caseira, ela vai suprir em comunidade aquilo que eu ficaria sozinho batendo cabeça, né? Me culpando, me martirizando, achando que eu sou o grande pecador e eu não quero ir mais, me desviei, né? É o jargão. Então, assim, você traduz numa frase uma verdade bem que tem um potencial enorme de ser bem trabalhado na igreja caseira. Isso é muito legal, isso é muito forte. A gente não precisa se acreditar olhando para o mundo que as pessoas se resolvem assim lá e a igreja não. Porque durante muito tempo foi assim, né? A igreja, não se pode falar isso. Né? Tem uma capa, tem uma imagem, né? E é incrível isso é muito bom. Né? Muito legal. pra gente, não sei quanto tempo. Então, beleza. Tá acabando, pra gente já finalizando. Parem de falar, por favor. Pra gente finalizar, conta pra gente um pouquinho, claro que não vai dar pra falar tudo, né? Vocês vão fazer a imersão amanhã, conforme, né? A gente vai assistir aí, você vai ver que já passou. Mas a imersão da Escola V sobre visão profética, de uma maneira assim, se vocês conseguissem, né? Sintetizar, né? Só para o pessoal de repente não veio na ou marcar imersão, a segunda vez, né? Convidar. Com certeza vai ter, né? Visão profética, sobre o que vocês vão tratar. Visão profética, em primeiro lugar, não é uma experiência visionária transcendente. Okay? Não é, por exemplo, aquilo que quando a gente fala sobre visão profética, a gente não está falando sobre a experiência de ver algo do mundo espiritual ou alguma coisa assim. Visão profética é... Deixa eu pensar as melhores palavras. Para não complicar. Tá entendeu? certo. Mas visão profética é uma forma como nós olhamos para a verdade bíblica e como nós conectamos tudo aquilo que a Bíblia ela diz e a mensagem que gera a partir disso. Então, o versículo-chave é Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo se corrompe. Então, muitas pessoas elas andam em círculos na sua vida, no ministério, às vezes uma comunidade inteira, porque elas não têm visão do que Deus fez, do que Deus vai fazer e do que Ele está fazendo agora. Então, visão profética tem a ver com isso. Tem a ver com entender o plano de Deus, tem a ver com entender a função dos profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, tem a ver com entender a promessa, as alianças. A gente poderia chamar de visão profética como uma cosmovisão. É um óculos que você usa para olhar para a realidade da Bíblia, para a realidade escatológica e para a nossa realidade hoje. Seria mais ou menos isso. Show de bola. Muito bom. E não vai dar tempo, mas você que vai iniciar um novo ciclo da IBD,
Venha! Não, já era. Eu espero que você tenha vindo, porque nós vamos falar exatamente sobre isso. E eles vão praticar conosco. Vai ser muito bom amanhã. Gente, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Nós Muito também. feliz Acho que agradece. mesmo. Muito. Tá? E vai ser a primeira de muitas, com certeza. A gente vai estar mais Amém. perto aí de alguma maneira. Aham. Tá? Já estamos Da construindo a próxima casinha, vez. né? Então, Não, é. da próxima vez eu vou vir na praia, gente. Por Aí, favor, por favor. Só Eu que vou dar daí só vai ter. tchauzinho pra praia. Só que se amanhã. tiver podcast, vai ter tipo uma criança passando ali atrás da Isso, TV. Sem daí. problema, sem problema. Isso é vida de comunidade, Isso né? aí. Nossas esposas têm para ajudar. Gente, bem-vindos mais uma Obrigado. vez. Estamos felizes e com muita expectativa que Deus vai fazer aqui, pelo que o Espírito vai falar. Já está falando através da vida de vocês, pode ter certeza. Amém. Espero que vocês tenham sido abençoados aí, através da vida do Guilherme e da Giovana, pela misericórdia de Deus aqui, eu e Felipe. É. E a gente volta. Né? Daqui De a um acordo, ano. não sei quando, Não. mas em breve a gente volta. Profético. Isso, vou ser profético aqui, não vai Isso. demorar tanto. Ufa. Ai, pelo amor de E contando com a Giro Filmes, sempre. Tá? Deus. É. E é isso aí, gente. Nos sigam, compartilhem esse vídeo. Isso. Se te abençoou, tenho certeza que te abençoou. Se inscreva no nosso canal. Como é que é? Ativa o sininho. E Até Deus a já nos próxima. abençoou. É Até a isso. próxima. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Então, gente, obrigado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, né? Então, valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito bom estar aqui com vocês.